Meu nome é Marcelo Rocha, sou professor dos cursos de comunicação da Universidade Federal do Pampa desde 2008 e a minha formação de base é em letras, o mestrado, doutorado em teoria da literatura. Eu vou falar sobre um livro que não é muito conhecido, não é considerado um cânone da literatura nacional, mas é um livro que é muito importante para se entender um pouco do Brasil do início do século XX e um pouco do Brasil de hoje também. Então o livro que eu vou falar se chama Os Brusundangas, que é do autor Lima Barreto, e foi escrito em 1917, publicado em partes num jornal chamado Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, e ele trata de uma sátira ao Brasil do final do Império e do início da República. Então, o Brasil que o Lima Barreto trata nos Brusundangas é um país muito parecido com o país que a gente conhece hoje, né? Esse Brusundangas é uma alegoria, como eu falei, ao Brasil, e ele faz uma sátira ao início do século XX, principalmente no que diz respeito ao que se refere à população, a hábitos, a modos e comportamentos do povo, da classe política e da elite brasileira do início do século XX. Né? Então, primeiro eu gostaria de falar do Lima Barreto, que eu acho que é um autor que é conhecido relativamente dentro da história da literatura. Ele tem sido mais reconhecido, especialmente agora, né, a partir do resgate de alguns autores da literatura brasileira antes marginalizados. Né? O Lima Barreto ele nasce em 1881, 13 de maio de 1881, ele morre em 1922, ele é um autor que na história da literatura tradicional ele fica naquele limiar que se fala de pré-modernismo, né? Do final das vanguardas e do início do modernismo. Mas ele é um autor que na realidade não se enquadra a nenhuma escola literária propriamente dita, né? Ele é filho, ele tem avós que são escravos ainda, no final do século XIX, e ele é filho de um tipógrafo e de uma professora. Então, o Lima Barreto ele começa a escrever muito cedo. Então, desde cedo, ele começa a contribuir para jornais, 1909, por aí. E em 1915 é lançada talvez a sua obra mais conhecida, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Né? No Triste Fim do Policarpo Quaresma, ele já anuncia alguns temas que vão ser muito trabalhados por ele durante toda a sua construção narrativa. Né? Dentre eles, e talvez especialmente, a crítica ao nacionalismo mais ufanista. Então, o Lima Barreto faz essa crítica muito forte no Policarpo Quaresma, e é uma crítica que volta depois no Brusundangas. O autor ele viveu durante muito tempo entre a depressão, o alcoolismo, ele foi internado algumas vezes no hospícios, e ele tem a trajetória marcada também por muitas dificuldades, né? A boa parte das suas obras ele bancava do próprio bolso, e muitos dos seus trabalhos eram trabalhos na imprensa. Né? Isso era bastante comum no início do século XX, os autores contribuírem para a imprensa, né? Trabalharem tanto no jornalismo quanto na publicidade. Então, muitos autores tinham a sua subsistência, aquilo que eles chamavam de um mistério subalterno, né? De um trabalho subalterno, porque não gostavam muito de trabalhar na imprensa. Os Brusundangas, ele é escrito, como eu já falei antes, em 1917. Então, ele vai sendo publicado em partes, né? Num dos jornais do Rio de Janeiro, o Jornal do Comércio. Esse texto ele fala de um país fictício, né, criado pelo narrador do livro, e ele fala desse país como uma espécie de diário de viagem, né? Então ele volta dos Brusundangas e conta o que viu lá. E só que esse país é muito parecido com o Brasil que a gente conhece. Existe o nepotismo, a corrupção desenfreada, existe o favorecimento a alguns políticos, e a educação e a saúde são deixados em segundo plano. Quer dizer, Brusundangas somos
nós, né? O Brasil, de certa maneira, é um retrato paródico, retransfigurado ou transfigurado pela escrita do Lima Barreto. Alguns pontos são importantes de destacar daqui, né, do Brusundangas. Por exemplo, quando ele trata da literatura desse país fictício, desse país imaginário, ele diz: os autores da literatura de Brusundangas estão muito mais preocupados com o próprio texto, com a expressão do texto, do que se comunicar com o povo. A preocupação da literatura é com um certo preciosismo. E é engraçado, de certa maneira, que o Lima Barreto faz uma crítica velada, claro, né, aos próprios escritores da época. O Lima Barreto mesmo era conhecido como um escritor cujo texto era muito mais simples, né? Ele era uma espécie de anti-Coelho Neto. Coelho Neto era um autor da época muito conhecido, que se caracterizava pelo preciosismo, pela adjetivação e tal. Então a preocupação com o Lima Barreto era se comunicar com o povo, né? Ele tinha um texto mais simples, alguns criticavam isso, que era um texto muito mal cuidado gramaticalmente, etc. Mas o Lima Barreto ele se defendia dizendo: não, meu texto ele não tem que prestar loas ao dicionário, né? Ele tem que ser algo vivo. Mas os escritores desse país fictício criado por ele, eles têm essa preocupação com o preciosismo, né? Um outro ponto que é interessante do livro do Lima Barreto, do Brusundangas, é a questão, a caracterização da classe política, né? O país que ele descreve aqui é um país que possui um sistema de sufrágio eleitoral, quer dizer, o voto, né? Os políticos são eleitos pelo voto, mas ele diz que os políticos já pensavam em suprimir esse pequeno detalhe do país do voto, porque isso atrapalhava muito a questão do nepotismo, né? Então os políticos já pensavam em substituir o sufrágio. As Forças Armadas preocupavam-se muito mais com o próprio uniforme do que em defender a soberania do país, né? Outra característica. E a educação em Brusundangas era muito mais voltada para a decoreba do que necessariamente para o conhecimento, né? Essa crítica que o Lima Barreto faz, que é uma crítica extensiva ao Brasil na época, ela não foi muito bem recebida, né? Então o livro do Lima Barreto ele passa a ser mais estudado algumas décadas depois, porque a gente não pode esquecer que ele publica em 1920, esse livro é publicado em 1923, é um livro póstumo, o Lima Barreto morre em 1922, esse livro é publicado um ano depois, né, a primeira edição, e a preocupação dos modernistas na época da Semana da Arte Moderna, de 1922, era uma preocupação com o Brasil, mas a partir de um outro viés, né? A partir de um viés mais de valorização do nacional, de valorização até de um certo ufanismo. E o Lima Barreto, de certo modo, vai na contramão desse ufanismo. Por fim, eu considero que é importante a gente resgatar essa leitura do Brusundangas, porque ele nos conta muito do Brasil de hoje, né? O Brasil marcado por favorecimentos, o Brasil ainda marcado por com a educação, deixando a educação, saúde no segundo plano, um Brasil ainda marcado por um elitismo da classe dirigente e da classe intelectual também, né? Então esse elitismo, essa separação de uma pequena elite em relação ao povo é trabalhada, ou é discutida, ou é denunciada desde o início do século XX. Quer dizer, eu acho que ler o Brusundangas hoje é um exercício de a gente se reportar ao século XX e ver o que aconteceu com o Brasil, né? Por que essa estagnação e de que modo a gente pode mudar ou alterar esse estado de coisas e com um olhar para o Brasil de hoje, né? E que tomara que essa mudança se dê pelo meio da arte, né? Se a arte serve também para transfigurar o real, ela também serve para fazer essa crítica ao real. Então talvez o Brusundangas diga muito do que nós somos hoje, para a gente tentar também, de certo modo, entender a nossa identidade, a nossa realidade.